É o primeiro estudo cinematográfico sobre a preparação, chegada e estabelecimento de cobertura permanente para agentes secretos. Temos o privilégio de contar com o Coronel Robinson nesta ocasião, chefe de escolas e treinamento. Criança, antes de começarmos o filme, talvez você não se importe de dizer algumas palavras. Tudo bem, senhor. Vou ser breve, pois sei que todos estão ansiosos para ver este filme como eu. Gostaria de ter a oportunidade de conhecer todos vocês pessoalmente. Mas como não é o caso, aproveito para dizer olá e expressar minha alegria por ter vocês conosco. Muitos de vocês vão para mesas neste país ou para missões em países neutros. Pode ser que você não enfrente os problemas mostrados neste filme, mas se isso te aproximar um pouco dos homens que vão para os locais mais perigosos, espero que ajude a fazer um melhor trabalho. Esta imagem não pretende fornecer todas as respostas. Claro. Acredito, no entanto, isso fornecerá uma base para você construir o seu próprio trabalho. Afinal, nenhum serviço fornece mais espaço para iniciativa e imaginação individuais do que este trabalho pelo qual você se voluntariou. Tudo bem, tenente, pegue. Obrigado, coronel. Valeu. Vou deixar aí. Olá novamente, operadores e operadoras. Estamos de volta para a continuação da aula anterior. Por ser um conteúdo extenso e complexo, eu resolvi dividir em 2 aulas. E essa aula abordará mais temas que serão úteis para o seu aprendizado. Vamos falar um pouco sobre memória. Imagine que você é um analista de inteligência. Milhares de informações chegam até você todos os dias. Cabogramas, relatórios, interceptações. Como você lida com isso sem perder a conexão entre os dados? A CIA descobriu algo fundamental. A diferença entre um analista fraco e um analista forte não está na quantidade de informações que eles têm, mas em como essa informação está organizada na memória de longo prazo. E aqui está o primeiro grande insight. A sua memória não é um arquivo de gavetas. Ela é uma teia de aranha massiva e multidimensional. A informação não fica guardada isoladamente. Ela é definida pelas suas conexões com outros conceitos. E por que isso é tão crítico para nós? Porque o que você sabe é menos importante do que você consegue recuperar no momento da decisão. Se um dado não está conectado a um esquema existente dentro da sua mente, ele é praticamente invisível para todo o seu raciocínio. Ou seja, ele não existe no momento que você precisa dele. Vamos abordar um sistema de memória em 3 partes. A sua memória basicamente funciona em 3 níveis. O primeiro é o armazenamento sensorial. Aquela imagem visual que você retém por apenas 1/4 de segundo. É puramente fisiológico. O segundo nível é a memória de curto prazo, ou memória de trabalho. Pense nela como o espaço da sua mesa. É aqui que acontece o julgamento e a interpretação, e ela é extremamente limitada. O terceiro nível é a memória de longo prazo, onde a experiência é arquivada. Ela não tem limite prático de capacidade, mas tem um limite severo de recuperação. Ou seja, nosso cérebro opera em 3 níveis de memória. A de armazenamento sensorial, que é puramente fisiológica, a de curto prazo, que é a memória de trabalho e é extremamente limitada, e a memória de longo prazo, onde a experiência é arquivada. Sabendo disso, vamos para uma teoria, a teoria do gargalo crítico. 7 mais ou menos 2. E aqui vem um dos conceitos mais importantes. A mente humana só consegue manter cerca de 7 itens de informação simultaneamente na memória de trabalho. Isso é chamado de o número mágico de Miller. 7 mais ou menos 2. E o que isso significa na prática? Se você tentar resolver um problema complexo com 20 variáveis apenas de cabeça, você vai cometer o erro de esquecer as primeiras variáveis enquanto tenta processar as últimas. É simples assim. Vamos abordar agora o experimento dos mestres de xadrez. Deixa eu te mostrar por que um analista sênior é melhor que um novato. Não é porque ele tem uma memória maior, mas porque ele possui esquemas mentais mais complexos. Houve um experimento famoso com mestres de xadrez. Mestres e novatos foram expostos a posições de peças por apenas 5 segundos. Quando as peças estavam em posições reais de jogo, que faziam sentido estrategicamente, o mestre lembrava de tudo. O novato
mal lembrava da metade. Mas aqui está o detalhe fascinante. Quando as peças foram colocadas em posições aleatórias, sem lógica de jogo, o Messi era tão medíocre quanto o novato. E qual foi a lição desse experimento? O especialista não memoriza peças isoladas. Ele reconhece padrões, esquemas mentais. O analista de elite processa chunks de informações, transformando 20 dados em um esquema único. O perigo das categorias rígidas. Mas há um dado sombrio nisso. Vamos a um caso histórico. Em 1948, analistas americanos ignoraram completamente a ruptura entre Stalin e Tito. Por quê? Porque toda a memória deles estava organizada sob a categoria rígida de bloco comunista monolítico. A categoria mental que eles tinham impediu a percepção de que a China e a União Soviética poderiam divergir. Eles simplesmente não tinham a pasta mental para esse conceito. Então não conseguiam percebê-lo, mesmo quando as evidências estavam na cara deles. Isso é chamado de endurecimento das categorias. Em operações, se você não tem uma pasta mental para um conceito, você simplesmente não perceberá. E qual é a solução operacional para isso? Como a memória de trabalho é limitada a 7 itens, a técnica obrigatória é: tire o problema da sua cabeça. Use matrizes, faça mapas mentais, use diagramas, faça anotações. Ao escrever, você libera sua memória de trabalho para focar na análise propriamente dita, enquanto o papel serve como uma extensão do seu servidor de memória. E tem mais, sua memória raramente muda retroativamente. Se você descartou uma evidência por ser irrelevante sob um modelo antigo, sua mente não a resgatará automaticamente quando você mudar de opinião. Você precisa reanalisar os dados brutos periodicamente. Vamos agora abordar um dos conceitos mais importantes da doutrina: o salto analítico e as 4 estratégias. Agora, nós vamos entrar no julgamento analítico. Por décadas, o analista era visto como um especialista de gabinete, que acumulava fatos até que uma conclusão emergisse magicamente. Hauer mudou isso completamente. Julgamento analítico não é uma opinião, é um salto deliberado e estruturado do conhecido para o incerto. E aqui está a realidade brutal de operações reais. Você nunca terá 100% dos dados. Se você esperar pela clareza, a missão falha. Se você chutar sem método, pessoas podem morrer. Existem 4 estratégias principais para gerar hipóteses, e vamos abordar cada uma delas. A primeira estratégia: a lógica situacional. Esta é a mais comum. Você olha para o problema como sendo o único em sua espécie. A técnica aqui é identificar antecedentes lógicos e consequências imediatas. Focar em relações de causa e efeito. O que o ator quer? Como ele pretende chegar lá? Mas aqui está o perigo mortal. É extremamente difícil entender os processos mentais de líderes estrangeiros. O risco é o que chamamos de mirror imaging, projeção de imagem. Você assume que o adversário agirá conforme a sua lógica, com a sua racionalidade. Estratégia 2. Aplicação de teoria. Aqui você não olha para o evento isolado, mas para o padrão mais amplo. A técnica é usar generalizações, baseadas em muitos casos semelhantes. Por exemplo, instabilidade econômica em regimes feudais leva à revolução. A vantagem? A teoria economiza tempo e permite prever eventos antes mesmo de surgirem evidências sólidas. Já o risco? A teoria pode cegar você para dados que contradizem o modelo. A terceira estratégia: comparações de situações históricas. O uso de analogias e precedentes históricos como guia. Aqui está o alerta operacional crítico. Analogias e histórias costumam vir antes de uma análise cuidadosa, não depois. Elas são atalhos perigosos se as situações não forem realmente comparáveis em todos os aspectos relevantes. Quantas vezes você já ouviu: isso é como o Vietnã, ou isso é como a Segunda Guerra? Analogias são fáceis, preguiçosas. Analogias corretas são raras. Cuidado. Estratégia 4. Imersão em dados.
O analista mergulha nos dados brutos, esperando que um padrão surja espontaneamente. E aqui vem a crítica mais dura da doutrina. A informação não fala por si mesma. Ela é sempre interpretada através de um modelo mental, mesmo que o analista não tenha consciência disso. Operadores que dizem ser guiados apenas pelos fatos são os mais perigosos, porque não têm consciência dos seus próprios preconceitos. O perigo do satisficing. Hauer nos adverte contra algo chamado como satisficing, que é selecionar a primeira hipótese que pareça boa o suficiente, em vez de examinar todas as alternativas. Se você se apaixona pela primeira explicação plausível, seu cérebro passa a agir como um filtro seletivo. Você aceita apenas dados que confirmam essa visão e ignora sinais de alerta de uma emboscada ou decepção do inimigo. Gnosticidade. O operador de elite não busca evidências que confirmem sua teoria. Ele busca evidências que tenham alto valor de diagnosticidade. O teste é simples. Se uma evidência é consistente tanto com a hipótese A quanto com a hipótese B, ela tem zero valor diagnóstico. Exemplo. Febre alta prova que um paciente está doente. Isso é consistência. Mas não diz qual é a doença. Baixa diagnosticidade. Em inteligência, busque o dado que separa as hipóteses. Sempre busque esse dado. A diferença entre o iniciante e o veterano. O iniciante tenta provar que sua hipótese favorita está certa. O veterano tenta refutar todas as suas hipóteses. A que sobreviver ao massacre das evidências é a mais provável. Agora vamos abordar o paradoxo da informação. É algo extremamente contraintuitivo, que vai contra tudo que você pensa sobre coleta de dados. Historicamente, a comunidade de inteligência dos Estados Unidos da América investe somas astronômicas em sistemas de coleta, satélites, interceptações, vigilância eletrônica, mas dedica recursos comparativamente pequenos para melhorar os processos cognitivos da análise. A suposição implícita era: o problema é a falta de informação. Hauer provou que isso pode ser um erro tático e estratégico grave. A desconexão entre confiança e precisão. Aqui está o fenômeno. Após um limite mínimo de informação, obter informações adicionais aumenta a confiança do analista em seu julgamento, mas não aumenta a precisão. Deixe isso afundar. Mais informação, mais confiança, mas não mais precisão. O excesso de confiança torna o operador cego a evidências contraditórias e vulnerável a surpresas estratégicas, porque ele acredita que seu julgamento é infalível devido ao volume de dados que possui. O experimento Handicappers. Houve um experimento fascinante com 8 especialistas em corridas de cavalos. Eles foram testados em 4 estágios de informação: 5, 10, 20 e 40 variáveis. Resultado, a precisão das previsões permaneceu estável em cerca de 17% em todos os níveis, mas a confiança disparou de menos de 20% para mais de 30%. Com apenas 5 itens de informação, a confiança estava calibrada com precisão. Com 40 itens, o especialista tornou-se perigosamente superconfiante, embora não estivesse mais perto da verdade. Modelos mentais simplistas. Aqui está outra revelação perturbadora. Analistas tendem a acreditar que seus modelos de decisão são complexos e levam em conta dezenas de variáveis. Mas pesquisas mostram que a maioria dos julgamentos é determinada por apenas 2 ou 3 fatores dominantes. O cérebro falha em integrar sistematicamente grande volume de dados, mas o analista sente que está sendo mais profundo apenas por ter lido mais relatório. Isso é um erro humano. Quatro tipos de informação adicional. Howard distingue 4 tipos. O primeiro, detalhes adicionais sobre variáveis já incluídas aumentam a confiança, mas raramente a precisão. O segundo, identificação de novas variáveis, muitas vezes ignoradas pelo modelo mental já estabelecido. Terceiro, mudança nos valores das variáveis, informação crítica que pode variáveis são mais importantes.
Esta é a joia da coroa que melhora o modelo mental, mas é mais difícil de se obter. O risco da análise incremental. Receber informações em doses diárias facilita a assimilação dos dados em imagens mentais pré-existentes. Isso impede que você perceba mudanças drásticas na realidade até que o desastre ocorra. É como o experimento da rã fervida. Se você joga a rã em água fervente, ela pula fora. Mas se você aumenta a temperatura gradualmente, ela não percebe até ser tarde demais. A falácia da teoria do mosaico. A doutrina tradicional ensinava a teoria do mosaico. Colete cada pedacinho e a imagem aparecerá. Howard ensina que isso é um mito perigoso. A análise de inteligência se assemelha mais ao diagnóstico médico. O médico não coleta todos os dados do corpo. Ele identifica sintomas-chave, gera hipóteses e busca informações específicas para refutar as alternativas. Assim, aprendeu que, em situações de alta complexidade, é mais produtivo gastar tempo refinando o modelo mental do analista e desafiando premissas do que tentando coletar mais dados brutos que apenas reforçarão um viés de confirmação. Muito bem, operadores e operadoras. Com esses conceitos em mente, eu espero que vocês o estudem, porque estou preparando a parte 3 dessa aula. O conteúdo é muito extenso e complexo. Por isso, eu peço a paciência de vocês, para que eu possa entregar o melhor material possível. E não se esqueçam de se inscreverem. A sua inscrição é muito importante para que eu continue com esse trabalho. Desligo.